Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro em que estamos aprendendo com Sheila no livro Convites aos Corações, psicografia de João Nunes Maia, pela editora Fonte Viva. É uma grande alegria para nós estarmos aqui mais uma vez com vocês para estudarmos as belíssimas lições de Sheila. Hoje, no capítulo 8, vamos ver sobre o agente benfeitor. Sheila aqui vai nos ensinar que existe um agente benfeitor. Quem será? Será que é uma pessoa? Será que é uma força, uma energia? O que é este agente benfeitor que está conosco o tempo todo, que está nos auxiliando, nos conduzindo a uma evolução, a um aprimoramento, um aperfeiçoamento? Afinal de contas, Paula, quem é esse agente benfeitor? Sheila nos conta assim que nós, querendo ou não, recebemos das mãos do Criador, pelos filtros da nossa mente, fluidos puríssimos, capazes de nos dar a vida e nos fazer viver melhor. Esse é o agente benfeitor universal que interpenetra tudo o que existe, dinamizando todas as intimidades em movimentos que expressam a própria vida. Esse hálito da divindade, se pudéssemos assim expressar, vem cândido na pureza lirial, mais sensível aos nossos sentimentos. Então veja que não é a pessoa, que Sheila está falando. Quando nós pensamos em um agente benfeitor, naturalmente, como a doutrina espírita nos esclarece, nos ensina, da presença dos benfeitores espirituais, imaginamos que exista ou que pudesse existir um ser, um espírito, uma pessoa atuando como um agente benfeitor. Mas aqui Sheila vai nos lembrar, vai nos ensinar deste fluido puríssimo, como ela diz, que vem nos dar vida e nos fazer viver melhor. Este hálito da divindade, que não poderíamos deixar de lembrar Emmanuel, quando no livro Pensamento e Vida vai dizer que o amor puro é o reflexo de Deus em todas as criaturas. Então, Sheila está querendo aqui nos mostrar que o amor de Deus está conosco, com todos nós, e mais para frente ela vai dizer, inclusive, com todas as criaturas, toda a natureza, como este fluido puríssimo capaz de nos dar vida. É o agente benfeitor que nos faz viver melhor. E esse agente benfeitor universal, que ela nos diz que penetra tudo que existe, ele responde à nossa vontade por lei que guia os seus mínimos impulsos. Então Deus nos entregou essa responsabilidade. E essa responsabilidade nós devemos meditar, ela nos faz esse convite, no quanto vale a educação e o saber. O quanto nós, enquanto espíritos, buscando nosso aperfeiçoamento, estamos a nos educar nesses parâmetros, nesses valores, que dizemos, novos hábitos bons que vão melhorar a nossa vida, a nossa existência, que vai corrigir as nossas viciações, caminhando para esse amor divino. Então, esse amor divino que está em nós, muito merecido, vale a educação e o saber. E veja como essa lição de Sheila, este convite aos nossos corações, ele é especial porque ele nos acolhe, este convite nos consola. Quantas vezes nós podemos imaginar que estamos desamparados da força divina, porque as nossas preces parecem não ser atendidas? Será que Deus está nos ouvindo? Será que Deus está lembrando de mim, das minhas necessidades, das minhas súplicas? E este nosso coração, que às vezes se sente solitário, se sente cansado ou desamparado, vai encontrar neste agente benfeitor
capaz de nos dar vida e nos fazer viver melhor, a certeza de que Deus não nos desampara, de que não há um momento sequer que estejamos desatentados de Deus, que estejamos esquecidos por Deus, que estejamos desconectados com Deus. Deus está conosco o tempo inteiro, através deste agente benfeitor. Agora, né, Helder, ela nos fala que Deus nos entregou essa responsabilidade. Como que nós devemos agir perante essa responsabilidade que Deus nos deu. Ela nos diz que se nós pudéssemos observar o que entra na nossa estrutura mental, com esse selo de Deus, que é esse benfeitor, agente benfeitor, e o que a gente imprime nessa luz, desejos inferiores, teríamos vergonha daquilo que nós pensamos ou de pensar somente nos resultados daquilo que queremos. Aproveitaríamos o momento e o instante daquilo que está interpenetrando em nós o tempo todo, esse agente benfeitor, né? Ela também, né, chama aqui para nós de um éter cósmico que vai registrar tudo quanto nós pensamos. Por isso que ela fala um pouco desses desejos inferiores, né, Helder? É porque se estamos o tempo todo com Deus, se Deus está conosco o tempo todo, por que ainda sofremos? Por que ainda nos sentimos desamparados, desalentados? Por que nos sentimos sozinhos? Ou por que vivemos tantas dores, tantas infelicidades? Veja que este éter puríssimo é o que Deus nos dá todos os dias. Mas nós registramos como câmara fotográfica das mais sensíveis e acabamos contaminando este éter divino, este fluido puríssimo com os nossos desejos inferiores. Então o problema somos nós, como sempre, né, meus amigos, minhas amigas? O problema são os nossos desejos inferiores, que acabamos por macular, por manchar, por trazer sombras, trazer trevas, através dos nossos pensamentos, dos nossos desejos inferiores. Helder tem sempre uma fala que ele nos diz aqui, entre amigos e nos estudos, né? Que nós nos alimentamos daquilo que nós pensamos. Então, o tempo todo, o que nós pensamos é como se fosse uma retroalimentação que nos faz ficar numa forma viciosa ou até mesmo num looping, né? E olha o que ela fala para nós. Como se registra tudo nesse éter cósmico, ele devolve para a consciência de quem pensou, sentiu ou agiu. Então, tudo que nós pensamos, a forma como nós nos sentimos ou agimos, devemos observar essa nossa responsabilidade, porque retorna para nós mesmos. É como se a gente estivesse emanando, impregnando esse agente benfeitor no nosso entorno, mas ao mesmo tempo ele está interpenetrando em nós também, é como se contaminando. Então ela vai nos lembrar que muitos estudos, né, especialmente os estudos espíritas, aqueles que têm a condição de ver além do físico, nos diz que o pensamento tem cor, o pensamento tem cheiro e ainda outras modalidades que com o passar do tempo vão se evidenciar. E aí ela nos fala, imagina então, qual que é a cor e o cheiro do ódio, do ciúme, da violência, da ingratidão, da discórdia? Se a gente for por essas ideias, né, a gente pode descobrir que na verdade não são não exalam um aroma tão bom assim, né? E que não é aquilo que Deus nos dá para viver, mas que pelo contrário, se nós podemos pensar como seria um perfume, como seriam as cores exuberantes do amor, da caridade, da alegria pura, da fraternidade, perdão, benevolência. Olha que maravilha que seria, né, Helder? E me faz lembrar de uma pequenina história do Chico, que ele conta nos livros, né, que os seus biógrafos nos colocam, que ele estava a caminho do seu trabalho, ainda morando em Pedro Leopoldo, e ele havia, para não perder ali a carroça que ele sempre pegava para atravessar da cidade até a fazenda, ele
veio uma senhora atrás dele gritando: Chico, Chico, por favor, espera, Chico. E ele, fingindo que não viu, apertou ainda mais o passo. E a mulher gritando: Chico, espera, por favor, Chico, eu preciso falar com você. E aí Emmanuel aparece para ele e fala: Chico, para agora mesmo e volta e atende a nossa irmã. E aí o Chico fica desconcertado, né, com o benfeitor, fala: mas eu vou perder o meu horário de trabalho. Chico, não importa agora o trabalho, importa você atender a nossa irmã. Então o Chico se vira bondosamente, né, com a sua amorosidade: oh, minha irmã, tudo bem? Né? Como que eu posso atendê-la? Ai, Chico, que bom, eu sabia que você ia me escutar e ia parar para me ouvir. É que o doutor Bezerra me pediu que eu tomasse esse medicamento, eu não sei como é que eu tenho que fazer. Você pode me explicar, por gentileza, essa psicografia que você me passou do doutor Bezerra? E ele: pois não, minha irmã, e explicou para ela tudo, né, quanto era devido, se despediu e ela, muito feliz, falou assim: Deus lhe pague, Chico. Oh, minha irmã, então tá bom, muito obrigada, eu vou embora pro meu trabalho, fica com Deus. E se virando, ela disse: vai com Deus, Chico. E aí Emmanuel novamente aparece para ele e fala assim: Chico, olhe para trás. E quando ele olha para trás, o ar que vinha em direção a ele e saía e exalava da boca da mulher, vinham como se fosse um arco-íris de luz em direção a ele. E aí Emmanuel fala para ele: agora imagina, Chico, que essas luzes lindas que vêm desse Deus te abençoe, vai com Deus, imagina se ela tivesse falado: vai com o diabo que te carregue, ou vai com o demônio. Pensa só. Então são essas cores impregnadas pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, que vão impregnando também esse éter divino, com o qual nós também acabamos por voltar a nós, ou por retroalimentar daquilo que nós pensamos. É como tudo na natureza, meus irmãos. Se nós formos na fonte de água pura, o próprio nome diz, beberemos uma água cristalina, uma água pura, uma água mineral. Mas à medida que ela vai se afastando da fonte, ela vai naturalmente se contaminando. Primeiro ali com as matérias orgânicas, mas se passa por uma fazenda, se passa por uma área urbana, vai se contaminando cada vez mais com detritos, com lixos, até se tornar possivelmente uma água venenosa, que não pode ser consumida, ou se consumida, pode levar a doenças e mortes. Então veja, ela era pura lá na fonte, mas foi aquilo que foi contaminando que a tornou um veneno. A mesma coisa o ar puro, o ar limpo da natureza que nós respiramos lá no campo, ele é cheio de vida, ele é cheio de saúde, mas se contaminado com gases poluentes, dificulta a nossa respiração e pode até se tornar um veneno mortal com gases mortais. Igualmente, este fluido puríssimo é um agente benfeitor que vem de uma fonte puríssima, Deus, mas que vai se contaminando com os nossos desejos inferiores, com o ódio, com o ciúme, com a raiva, com a discórdia. Alguns desses contaminantes podem ser simples, fáceis talvez de tratar. Outros podem se tornar verdadeiros venenos. Da mesma forma, uma água pode virar um perfume agradável com um determinado elemento, como pode virar um remédio com outra determinada substância, um chá benfeitor, né? Assim como o ar pode se perfumar com o perfume das flores e ali inebriar e agradar e fazer as pessoas se sentirem mais felizes. Assim é este fluido puríssimo, que também, como um reflexo do Criador em todas as criaturas, através do perfume do amor, do perfume da fraternidade, através destas forças que nos unem, podem fazer ainda mais o bem, como sendo este agente benfeitor que Deus nos dá a cada um e que nós podemos nos beneficiar em comunidade. Então, o convite ao coração, os convites aos corações
no dia de hoje, da nossa querida Sheila desse estudo, em primeira parte, porque nós teremos ainda uma parte 2 desse mesmo capítulo. Não percam também o próximo estudo. Nós trazemos essa mensagem de Sheila de não perder a oportunidade de melhorar, de mudar o nosso modo de ser, fazendo esforços diários, pois se nós já conhecemos a força da persistência e do condicionamento, por que não mudar das trevas para a luz? Ela nos convida mais uma vez a consultar, a estudar a doutrina espírita, que a literatura traz muitas formas de nos auxiliar com a transformação do nosso caráter e que quando nós conquistarmos essa reforma de caráter, ela nos diz que esse campo de força divina em torno de nós nunca mais voltará atrás. Amigos, ainda temos muitos assuntos a conversar neste capítulo sobre o agente benfeitor, como a Paula já havia adiantado. Nós vamos então fazer uma pausa aqui para guardar o tempo que normalmente nós guardamos neste estudo, mas te convidando. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal para que outras, mais pessoas possam também estar conosco aqui. E semana que vem continuamos na parte 2 deste capítulo 8, Agente Benfeitor. Até lá desejamos que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na terra. Paz e bem a todos. Um grande abraço, fiquem com Deus.